Bom dia, saúdo todos os meus amados irmãos, com santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Guerreiro, como sabem, da Casa de Culto e Oração Encontro com Jesus, Mudança de Vida. E estou aqui hoje para deixar uma palavra. Não é pregação, é uma palavra. Uma palavra de reflexão. Meus amados, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 16 e versículo número 5, tem uma passagem que eu considero bastante importante para a nossa vida, para nós refletirmos e pensarmos que ela serve para a nossa vida. Diz assim a palavra: tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, e eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruias? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoou, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição e deste dia até aqui. Meus amados, o que é que nós vemos aqui? Um homem de nome Simei, que ele era parente do rei Saul, e ele estava amaldiçoando Davi, porque estava culpando Davi da desgraça de Saul. Estava culpando Davi de Saul ter perdido o seu reino. Ele estava atribuindo a Davi as culpas de tudo aquilo que tinha acontecido com Saul. E isso não era verdade. Saul caiu sozinho. Saul, ele procurou a desgraça sozinho, por desobediência a Deus, por se afastar de Deus. Ele caiu sozinho. Ele perdeu o seu reino sozinho. Davi nada fez. Davi, ele estava lá pastando, lá longe, com o seu rebanho, quase esquecido do mundo. Ele estava lá pastando. Lá enfrentou um urso, um leão, e estava lá. Quando Deus falou para Samuel: Samuel, enche o teu vaso e vai na casa de Jessé para ungir rei um filho de Jessé. É interessante que Samuel chegou lá na casa de Jessé, falou para Jessé: eu venho ungir rei um dos seus filhos. Deus me mandou.
E então Jessé trouxe o primogênito. Não era esse, Deus falou que não era esse. E assim passaram todos os filhos de Jessé, até que não tinha mais nenhum ali. E Deus falou para Samuel, tem mais um? Tem. E Samuel perguntou para Jessé, tem mais algum filho? E Jessé respondeu, tem um, o menor. Portanto, quando Jessé tinha tratado todos os seus filhos pelo nome próprio, quando se tratou de responder a Samuel, dizendo que tinha mais um, não tratou pelo nome próprio. Tratou como um menor, um sem importância, um esquecido. Não se sabe, a palavra de Deus não diz há quanto tempo ele estava lá no meio do pasto, pastando as ovelhas. A palavra de Deus não fala isso. Mas sabe-se que ele estava lá há muito tempo, que ele já tinha vencido um leão, já tinha vencido um urso. E era o menor, era o esquecido. Mas reparem que foi justamente esse esquecido que Deus lembrou. Esse esquecido não estava esquecido, ele foi o escolhido. Ele foi o escolhido de Deus. Então, Davi, ele não fez nada para derrubar Saul. Mas agora Simei estava acusando Davi de ser responsável pelo sangue de Saul, de ser responsável pela casa de Saul. Davi estava sendo injustiçado ali. E das coisas que nós temos na vida, que mais nos custam, que mais nos ferem, é a injustiça. É quando somos acusados de alguma coisa que nós não praticamos. E esse homem, Simei, ele apedrejava Davi. Ele tirava pedras a Davi. Ele blasfemava, ele xingava, ele insultava, acusava e atirava pedras. O guarda de Davi, o capitão da guarda, perguntou se Davi queria que ele fosse lá cortar o pescoço de Simei. E Davi falou, não. Porque se ele está fazendo isso é porque Deus está autorizando que ele faça. É essa a postura, meus amados, é essa a postura que nós temos que ter na vida. Se te atiram pedras, te desvia delas, para elas não te ferirem. Se puderes desviar, pega essas pedras todas e que elas constituam na tua vida uma forma de ascender. Até se costuma dizer, pega essas pedras, faz uma escada para subires, para te aproximar de Deus. Essas pedradas que nós levamos, elas nos aperfeiçoam, doem. A injustiça dói, as pedradas doem, mas elas nos aperfeiçoam, elas nos fortalecem. O que é que Davi fez? Davi disse, não, deixa porque é Deus que está autorizando. Nós lemos o capítulo 16, mas se formos pular 3 capítulos e chegar no capítulo 19, vê-se que Davi chega com os seus soldados a Baurim, à cidade, e aí estava Simei, que se ajoelhou na frente de Davi, se prostrou na frente de Davi, pediu perdão para Davi e ainda trouxe 1000 homens para fortalecer o exército de Davi. Então, meus amados, se alguém for injusto com você,
se alguém falar inverdades, se alguém vos apedrejar, não vos preocupeis, deixai na mão de Deus, porque só faltam 3 capítulos para essa pessoa se prostrar perante vocês, pedir perdão e oferecer ajuda. Não se preocupem, porque Deus trata. Não precisa sermos nós a tratar, sermos nós a exercer a vingança, sermos nós a exercer a justiça, que não é justiça, que é a nossa justiça. Que a verdadeira justiça é de Deus. Então, meus amados, não vos preocupeis, só faltam 3 capítulos para quem vos apedrejou, quem vos injustiçou, quem vos caluniou. Só faltam 3 capítulos. Dentro de pouco tempo, virá essa pessoa se prostrar e oferecer ajuda e pedir perdão. Nós temos que aprender com esta palavra, porque ela nos ensina para a vida. Ela nos ensina. Simei, ele era parente de Saul. E ele tomou as dores de Saul, mas erradamente. Possivelmente ele nem conhecia bem a história, embora fosse parente. E ele tomou as dores de Saul, ele pensou que fosse Davi o culpado de Saul ter caído em desgraça, quando não foi. Foi a desobediência de Saul para Deus. Por vezes, as injustiças vêm de onde nós menos esperamos. Mas não se preocupem, meus amados. Não se preocupem porque está chegando o momento de vocês, da pessoa, a pessoa ou as pessoas, ou seja, quem for, pedir perdão e vocês aí perdoam. Assim como Davi perdoou. Porque Davi prometeu para Simei, nesse ato lá no capítulo 19, Davi prometeu para Simei que não iria matá-lo. E Davi poderia, não é? Mas Davi prometeu que não poderia matá-lo, que não iria matá-lo. Assim como não matou. Depois, Davi recuperou o reino, porque quando esta passagem aconteceu, Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Depois Absalão morreu. Davi ficou com o reino de novo. E depois veio Salomão, seu filho. E foi nas mãos de Salomão que Simei morreu. Porque Simei desobedeceu a Salomão. Mas Davi não o matou, Davi não fez nada com ele, Davi não exerceu represálias nenhumas contra Simei. Façam o mesmo. Não exerçam represálias contra quem vos está apedrejando. Deixem nas mãos de Deus. Não exerçam represálias. Porque a represália, ela traz sempre, pela lei da ação-reação, a represália é uma reação, mas é também uma ação. Então ela vai provocar também uma reação. Então não exerçam represálias. Deixem estar. Deus fará a sua justiça. Meus amados, era esta mensagem que eu queria deixar hoje aqui.
que tenham um dia muito abençoado e, se gostaram, deixem o like de vocês, o joinha, se inscrevam, que é gratuito, ninguém pede dinheiro, se inscrevam e compartilhem para ajudar este vídeo a chegar mais longe, a chegar a mais pessoas, para o algoritmo do canal entender que este vídeo é interessante, que é importante, que deve chegar, então ele vai chegar a mais pessoas. Então se inscrevam, deixem o joinha e compartilhem aquilo que puderem. É só o que eu peço. Que Deus abençoe a vossa vida, dia a dia, hoje, amanhã e sempre. Fiquem na paz do Senhor.